Oi Raquel, boa noite, seja bem-vinda. Oi Nina, boa noite, seja bem-vinda. Oi Robson. Boa noite, seja bem-vinda, Gel. Denise, oi Robson, oi Deni. Oi Lisa, boa noite. Acho que Gel é Gelinha, né? Oi Fábio, boa noite, sejam bem-vindos todos. Mônica, Hammurabi. Mais uma segunda-feira juntos, graças a Deus. Van, boa noite, Van. Boa noite. Marcelinha, boa noite. Edith, Ana, boa noite. Marcinho, vamos deixar os nossos corações se reencontrarem aqui. Todo mundo chegando devagarzinho para o nosso encontro de segunda-feira. Para quem está conosco pela primeira vez, esse é o Conversando com Jesus. Nós estamos refletindo acerca do livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, autoria de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos dar continuidade ao capítulo 5. Começamos na segunda-feira passada e vamos dar continuidade hoje. Oi, Vini! Seja bem-vindo! Deixa eu ver, Rose, Alex, Gaúcho, Roberto, todos bem-vindos. Oi, Rose. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 5, com o tema Renascimentos. Vamos só esperar. Tânia, meu bem, um beijo, boa noite. Seja bem-vinda, como sempre. Rose, todos. Vamos esperar os outros corações chegarem. Às 7h05 nós fazemos a nossa prece e damos início ao nosso trabalho. Tá bom? Marcelo, seja bem-vindo, boa noite. Na corrente do bem, né, Alex? Firme, firme e forte. Vivi, seja bem-vinda. Boa noite. Vamos nos preparando para fazer o nosso Pai Nosso. Para darmos início ao nosso trabalho de hoje. Vamos? Respirando com calma, com profundidade, enchendo o peito de ar. Elevando o pensamento ao Pai, o Criador maravilhoso e soberano. Vamos trazendo o Mestre Jesus para a nossa tela mental. Fazemos isso juntos, façamos isso juntos, costumamos fazer isso juntos, façamos isso juntos. Trazer o Mestre Jesus para a nossa tela mental, serenando os pensamentos. Vamos nos imaginar juntos, de mãos dadas, como uma corrente mesmo de amor. Vamos unir as nossas forças e pensamentos. E com Cristo em nossa mente, vamos elevar um pensamento ao Pai e orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo mal. Amém. Cris, Joel, sejam bem-vindos. Hoje, Mercinha enviou um áudio mandando um beijo para você, Robson, para Fábio, dizendo que vai começar um curso. Eu tô falando porque ela começou conosco desde o primeiro dia ali, compartilhando os cards, fazendo aquela corrente mesmo de vibração. Curte, comenta. Mas vai começar um curso e disse que é no horário. Ela fez rápido, meu coração está partido. Manda um beijo para todo mundo. Agradece a Robson, a Fábio, a todos da Corrente do Bem. Mas, infelizmente, ela não vai poder acompanhar o nosso trabalho mais, né, com a mesma frequência. Possivelmente vai lá, vai dar uma observada nos vídeos que estão gravados, tal, mas acompanhar como ela vem acompanhando, infelizmente, ela não vai poder mais. Rita, meu bem, boa noite. Sandrinha, boa noite. Mais uma vez, vou falar aqui, ó. Estamos no capítulo 5 do Luiz Jesus, o Evangelho à luz da psicologia profunda, autoria de Joana de Ângeles. Começamos segunda-feira passada, falando sobre o tema renascimento, renascimentos no plural. E falamos sobre os ciclos naturais, começamos falando sobre os ciclos naturais, os processos naturais, sobre a ordem que orienta esses ciclos naturais. Falamos sobre a diferença entre ressurreição e reencarnação. Citamos o diálogo de Jesus com Nicodemos, as provas da reencarnação como uma lei natural que atende a esse ciclo natural dos processos e do crescimento moral através da reencarnação. Ficamos para trazer para hoje um pouquinho o trecho em que Joana cita que existe o renascimento, inclusive na própria existência. Nós, né, naturalmente, vivemos experiências que fazem com que a gente amadureça e renasça na própria existência. Então, ela fala, por isso que vem o renascimentos, ela fala sobre o renascimento, a reencarnação e esse nascer de novo na existência. Então, para a gente começar, eu vou trazer um trechinho da própria obra, do próprio capítulo, que diz assim: naturalmente, há muitos renascimentos em uma mesma existência. A cada momento, o ser psicológico renova-se. A cada momento, o ser psicológico renova-se, quando trabalhado pelos valores éticos e libertado da sombra que o confunde, constituindo esse esforço uma nova existência de conquistas e transformações a que se submete. Paremos aqui nesse trechinho. Joana está dizendo que a gente renasce na mesma existência. Vamos entender aqui como as fases em que a gente vive e se transforma naturalmente. Então, a gente vai mudando de fases na vida, amadurecendo, mas não só nesse aspecto, como experiências específicas que nos convidam a um renascimento, a uma mudança de postura, uma mudança íntima, uma renovação íntima, partindo daquela experiência de dor, ou não. Nós vivemos de tal maneira, intensamente, e partindo daquela experiência, nós nos tornamos outras pessoas, digamos assim. Nós vamos saindo de um patamar, de um padrão, vamos mudando, amadurecendo psicologicamente. Para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso, eu trouxe um trecho do livro O Nosso. É só o finalzinho da mensagem Sementes de Emmanuel. Eu falei que ia falar sobre Emmanuel na semana passada, acabei me passando. Sem a mensagem do Caminho, Verdade e Vida, eu pulei a mensagem, só me toquei no final, coisas da minha pessoa. E hoje, por não, vou ler um textinho de Emmanuel que diz assim: compreendendo que somos essas sementes, que estamos nesse processo natural de reencarnar, até que nós possamos atingir a plenitude, é uma jornada muito longa. Então, estamos aqui vestindo corpos, encarnando, amadurecendo, né, progressivamente, vivendo experiências que nos convidam a esse aperfeiçoamento. Então, compreendendo isso, eu trouxe o trecho Sementes, porque falamos na semana passada sobre semente. Então, assim, Emmanuel finaliza a mensagem dizendo: no esforço redentor é indispensável que não se percam de vista as possibilidades pequeninas. Um gesto, uma palestra, uma hora, uma frase
podem representar sementes gloriosas para edificações imortais. Imprescindível, pois, jamais desprezá-las. Jamais desprezemos os nossos minutos, o nosso tempo e as nossas oportunidades, na verdade? Então, que a gente possa aproveitá-las, porque é de um valor imenso. Nesse momento, especialmente que nós estamos vivendo, nesse momento de pandemia, que os nossos corações são convidados a fazer reflexões. Muitos estão retornando à pátria espiritual porque cumpriram aqui o seu tempo, o chegado tempo de retornar. Nós que precisamos pensar a respeito de toda essa experiência, do nosso papel, né, do tempo, da forma que utilizamos o nosso tempo, da nossa consciência acerca do que somos de fato. Então, estamos conversando há 6 meses sobre o Evangelho, à luz do Espiritismo, e sempre falamos aqui sobre o espírito que é imortal, sobre a jornada, sobre o processo, sobre respeitar essa dinâmica, sobre se compreender autônomo também nessa dinâmica e herdeiro das próprias escolhas. Mas, além disso, nós precisamos trazer, além dessas reflexões, essa experiência para o cotidiano, para o dia a dia, e pensar diariamente acerca disso. Estou vivendo um momento em que isso eu estou sendo convidada, o mundo está sendo convidado a pensar, mas, digamos que, com um pouco mais de responsabilidade acerca disso. Então, nós estamos renascendo, na verdade. Nós somos convidados a renascer nesse período. Fomos convidados a isso. Então, naturalmente, há muitos renascimentos em existência. E aqui nós temos as fases da vida. E a gente pode dizer que não deixa de ser um renascimento. Então, deixamos de ser criança, entramos na adolescência, passamos para a fase adulta, entramos na maturidade e vamos num processo de renascer, de amadurecer nessa caminhada. E, além disso, as próprias experiências que nós somos convidados a viver, muitas vezes nos convidam a nascer de novo. Tem gente que diz assim, a partir daquela circunstância, daquela situação, depois daquele acidente, eu nasci de novo. E não é um nascimento no sentido de sobreviver o acidente, não. Mas eu nasci intimamente de novo. Depois daquele câncer superado, depois da perda de um filho, depois de tal experiência, depois de um aprendizado, depois que eu fui morar fora e fui testado em diversas situações, eu nasci de novo, me tornei outra pessoa. Mudei, me transformei. Então, essas experiências nos convidam a renascer. E aqui nós vamos pensar que Deus é tão maravilhoso, que jamais desiste de nós. Jamais desiste de nós. Ele nos concede sempre possibilidades, quantas forem necessárias. Quantas forem necessárias para que nós possamos nascer de novo. E aí as experiências que nos ocorrem como ciclos. E volta e meia a gente vive de novo aquela circunstância, aquela experiência, a gente não entende por quê, porque a gente ainda não aprendeu o que tinha que aprender. E passou necessariamente pelo que tinha que passar. Compreendeu. Então a experiência retorna, a situação retorna, para que a gente venha e passe por aquilo, mas compreenda aquilo, viva aquilo, entenda aquilo. Então Deus é muito maior do que as nossas consciências limitadas podem compreender. E se expressa de maneiras que os nossos olhos muitas vezes não conseguem ver. Então, até nós ingressarmos definitivamente no reino dos céus, trazido no Evangelho, que é nada mais do que um estado de consciência pleno, nós vamos viver muitas experiências e vamos viver muitas existências, vamos nascer de novo, vamos renascer. Porque são através dessas experiências que nós somos convidados a refletir, a experimentar, a elaborar, a compreender e a crescer. Então, nós vamos mudando de dentro para fora. Mas muitas vezes nós queremos
mudar o outro e o mundo. Não nos cabe, não é possível. Não temos condições de fazer. Ninguém veio para mudar o outro, nem mudar o mundo. A gente não renasceu, não reencarnou para isso. Nós reencarnamos para nos aperfeiçoarmos. E já é trabalhoso, demanda tempo, coragem, esforço, perseverança, alto amor, humildade. Vai demandar um tantão de coisa. Se a gente se propor a fazer isso, já é o tempo suficiente, não dá tempo nem de cuidar do outro. Mas, se a gente começa a se dedicar a essa transformação íntima, ela vai refletir no mundo, ela vai refletir na sociedade, ela vai refletir no ambiente. Então, qual o meu compromisso? Comigo, inicialmente comigo. Em olhar para mim, encontrar em mim o que eu preciso transformar. Partindo daí, eu vou levar o que eu sou e o que eu tenho para o ambiente onde eu vivo e para a sociedade. E vou transformando. E a gente sabe que um coração, quando se transforma, ele é capaz de mudar um país inteiro, uma nação inteira. Verdade? Então, é através desse esforço, desse esforço contínuo, que nós vamos nos dando conta de que temos oportunidades numa mesma existência de renascer. Essa situação específica, essa atitude que me leva sempre a essa situação, não dá mais, não cabe mais. E eu preciso mudar. Preciso mudar, eu quero. É a partir daquele processo de conhecer a si mesmo, que não é o suficiente. Não basta conhecer a si mesmo, é preciso um trabalho de autoaceitação. É preciso não só conhecer a si mesmo, mas se aceitar, se reconhecer, se amar. Fundamental. Aprender a se amar. Aprender a autoestima. Que não está necessariamente nessa aparência em que a gente fica flutuando. Não é isso. Definitivamente não é isso. É fazer as escolhas, as melhores escolhas para você. Melhores. Mas definitivamente melhores. Que vão levar em consideração o seu espírito mortal. Então, nesse processo, nós vamos renascendo. Autoconhecimento, autoaceitação, esforço perseverante. Aprender o auto-amor é o maior desafio de quem assume o compromisso da reforma íntima. Aprender o auto-amor, e é processo. Não é simplesmente porque a gente se debruça numa obra, numa leitura, e a gente até se debruça, às vezes, com energia, com emoção, com desejo, que vai acontecer da noite para o dia. Por isso que nós iniciamos o comentário lá sobre a contemplação do ciclo natural das coisas. O Robson fala muito sobre isso. Sobre nós respeitarmos e compreendermos o ciclo natural das coisas, o processo. Então, esse processo vai fazer com que eu também, nesse processo, compreendendo esse processo, vai fazer também com que eu compreenda que eu preciso me amar, me aceitar, olhar para dentro de mim, me posicionar enquanto isso. O que eu desejo para a minha vida? Será que eu vou fazer as mesmas escolhas a vida inteira? Escolhas que me levam a essa situação, a essa dor, a essa circunstância específica? Não é assim? Quando eu mudo de dentro para fora, não é um renascimento? Não é nascer de novo? Sobre isso que Joana nos fala também. Então é preciso que a gente observe esse ciclo natural, mas no nosso mundo íntimo, que a gente se perceba assim, que a gente se veja assim. Estamos muito afastados, observamos tudo muito fora, não percebemos isso acontecendo conosco dentro. Por que isso está acontecendo comigo? O que eu aprendi nessa situação na minha vida?
Onde eu preciso renascer? Onde as minhas atitudes precisam ser novas? Quais são as minhas fragilidades? Quais são as minhas características que precisam ser validadas? Onde eu estou deixando de me amar? Onde eu preciso trabalhar pontualmente? É isso que nós precisamos fazer para nascer de novo. E agora eu passo a palavra para Robson. Acho que travou. Não, estou ouvindo não. Não. Enquanto o Robson, acho que travou um pouquinho. Não. Já que travou um pouquinho, eu vou deixar, só vou fazer uma leitura aqui para vocês, de um trechinho, enquanto ele resolve Nicodemos. Semana passada nós trouxemos esse diálogo como referência, e é citado, inclusive, no próprio capítulo Renascimentos. Joana parte de um trechinho desse diálogo. É, meu amor, você vai conseguir, eu tenho certeza, viu, Tania? Com certeza. Nós temos certeza. Eu vou adicionar a Robson aqui de novo, viu, gente? Mas eu vou trazer um trechinho aqui para que as pessoas que não estavam conosco. Oi, Val! Seja bem-vinda, meu amor. Então, parte do diálogo, de um trechinho do diálogo. Tá me ouvindo? Agora estou. Eu ia falar, mas fique à vontade. Não, pode falar. Fique tranquilo. Nossa, só um minutinho. Só um minutinho. No capítulo 5, no trechinho, nós estamos aqui no capítulo 5 do livro, mas ela cita um trechinho do diálogo de Jesus com Nicodemos, e ele pergunta como nascer de novo. E aqui Joana nos traz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, que está em João 3:3. Eu costumo citar no início, como não citei, eu tomei a palavra de volta só para citar esse trechinho, que está no Evangelho também segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 25. Então, quem tiver a obra, por favor, visite. Quem tiver o Novo Testamento, vai na Bíblia, vai em João, olhar esse trecho. Quem tiver o Evangelho segundo o Espiritismo, visita. Quem tiver esse livro, corre para ver. E quem não tiver o livro, tem em PDF. Tá bom? Então, nós estamos aqui trazendo um recorte do capítulo, com uma ponte paralela com com algumas outras obras, mas é importantíssimo que vocês busquem a leitura, tá bom? Busquem a leitura. O livro está em PDF, se não tem, né, a gente tem ali as livrarias que entregam hoje, e nós temos a própria Bíblia e o próprio Novo Testamento para que vocês visitem o trecho, tá bom? E agora, Robson. Então, boa noite a todos. Bom demais estar aqui novamente. Vou fazer um pequeno preâmbulo para que a gente possa contextualizar o que Joana traz e aproveitar de uma forma mais efetiva esse benefício que a obra de Joana nos agrega. O primeiro ponto, eu gostaria muito de enfatizar que o renascimento trazido por Joana, e que intitula o capítulo 5, é metafórico, né? Ela traz o renascimento como uma metáfora para a nossa própria transformação. Não é o não tem a proposta de nascer e morrer, senão metaforicamente, né? O homem velho, eu trago o termo homem velho porque está no Evangelho dessa forma, morre para dar vida ao homem novo, mas observem que não tem um ponto de corte, não é nada o renascimento que se assemelhe ou que nos permita entender
como um marco, um rito de passagem, como a gente comemora o aniversário, como a gente comemora um casamento, como a gente comemora o ingresso na adolescência, quando a gente comemora o ingresso na idade adulta. Não tem um marco, não tem um rito de passagem. O renascimento é metafórico na medida em que nós nos transformamos, eu digo, a cada fração de segundo. Nós estamos aqui num processo que mexe com a gente de alguma forma. Então, e agora eu trago também como preâmbulo, e vou pedir ao Frei Leonardo Boff que me ajude, quando ele traz assim no livro fininho, Espiritualidade, que a gente já comentou aqui, dentre tantas outras coisas, eu não encontrei, pelo menos nas literaturas às quais eu tive acesso, nenhuma definição mais feliz e robusta e, ao mesmo tempo, simples, de religião e espiritualidade, como ele traz no capítulo 3 desse livro. Eu vou me permitir, porque para ser fiel e ajudar na compreensão do que virá daqui a pouquinho. Leonardo Boff diz: religião está relacionada com a crença no direito à salvação pregada por qualquer tradição de fé. Eu vou repetir. Religião está relacionada à crença no direito à salvação. Quando a gente se reúne aqui com essa proposta, não tem religião. Tem espiritismo, mas ainda numa ordem superior tem espiritualidade. Qual é a diferença, Robson? Vamos ver agora o que Boff traz de espiritualidade. Espiritualidade está... Ele é muito humilde, ele diz assim, talvez esteja, né? Religião talvez esteja relacionada... Não, tá. É a humildade dele. Espiritualidade esteja relacionada com aquelas qualidades do espírito, tais como amor, compaixão, paciência, tolerância, capacidade de perdoar, contentamento, noção de responsabilidade, noção de harmonia, que trazem felicidade tanto para a própria pessoa quanto para os outros. Há uma diferença muito grande em crer-se no direito de ser salvo. Se a gente voltar um pouquinho, a gente vai perceber que é uma voz passiva. Há uma diferença muito grande entre a crença de ter o direito de ser salvo, não tem evolução nisso, e atualizar-se para nos tornarmos mais compassivos, para nos tornarmos mais pacientes, mais tolerantes, com a capacidade de perdoar, com contentamento, com mais responsáveis. Eu espero que eu esteja conseguindo me fazer entender, porque é determinante essa compreensão. Na medida em que eu me sinto no direito de ser salvo, eu atribuo uma responsabilidade ao outro, e esse outro é Deus. Deus não nos colocou aqui para fazer a nossa parte. E eu não sei se vocês lembram, mas um cartunista que faleceu recentemente, Quino, que traz a figurinha, né? Aquela personagem doce, meiga, brincalhona, irreverente de Mafalda. Quando ela diz assim, ela tem uma fala trazida por Quino, que ela diz assim: só a mim cabe ser eu. Vejam só. Só a mim cabe ser eu.
Se eu enveredo pelos caminhos da religião, eu não serei eu. Eu espero que alguma coisa me transforme nesse eu. Esse eu que será salvo, que merecerá a salvação. Mas, Robson, uma conversa espírita cabe Mafalda, uma conversa espírita cabe o Frei Leonardo Boff. Quino era um espírito, e ainda é. Leonardo Boff é um espírito e ainda é. E se a gente trouxer isso da mesma forma que Joana traz renascimento, metaforicamente, e Mafalda nos alerta, né, que somente eu posso ser eu, e que o meu processo de transformação, o meu renascimento é indelegável, e passa pela vivência da experiência, a gente entende que nós somos autorresponsáveis e precisamos expandir a nossa consciência, nos tornando autoconscientes. Pronto, então a gente já trouxe aqui, não é? Religião é um caminho, espiritualidade é um outro caminho. Nós somos ou nos declaramos espíritas ou simpatizantes, alguns, do espiritismo. Nós entendemos agora que o caminho do espiritismo proposto pela doutrina espírita é de autotransformação, de um processo de evolução moral, né? E que se dá de uma forma ativa por mim e somente por mim mesmo, né? Não tem salvação senão pelas vias da reencarnação, do nascer de novo, né? Para que as nossas questões sejam trabalhadas, buriladas, mas em convivência com o outro nessa carne que tem um conjunto sensório que liga as impressões das experiências ao perispírito que marcam por todo sempre, e somente dessa forma o espírito aprende. Então, assim, renascer, o que a gente faz aqui para renascer? Para renascer, a gente precisa considerar as diversas dimensões humanas, porque a dimensão espiritual é uma das dimensões humanas. Mas nós temos uma outra dimensão, a dimensão biológica. Nós temos uma outra dimensão, nós temos a dimensão psicológica. Olha a Joana aí. Nós temos uma outra dimensão, nós temos a dimensão profissional. Jesus aí, quando ele disse, entra e come aos seus discípulos, porque a todo trabalhador é digno o salário que recebe. Tá? E olha Kardec aí, porque é pelas vias profissionais que está ligada ao desenvolvimento e ao equilíbrio psíquico trazido por Joana. É exatamente pelas vias profissionais que nós angariamos os recursos necessários para a evolução do espírito, porque, por enquanto, a evolução espiritual requer condições materiais. Então, essas dimensões, elas precisam ser vistas e precisam ser olhadas, porque não adianta somente a gente ir pela lógica religiosa e dizer: serei salvo, Senhor, salva-me. E eu não trabalho nenhuma dessas dimensões. E eu esqueço das 13 leis morais que estão na parte 3 do Livro dos Espíritos, né? Que estão associadas a essas dimensões, né? A lei da conservação do corpo está associada à dimensão biológica, né? Está associada à dimensão física, né? Então, assim, é preciso que a gente saiba que o processo de atualização do si mesmo passa pelo viver. E o viver, vamos fragmentar aqui um pouquinho, trazendo para as partes, a gente compreender como é que o todo se transforma. Eu preciso olhar para essas dimensões, não só para a espiritual, mas para a psicológica, né? Para a física, para a biológica, para a dimensão familiar e tantas outras, para a dimensão social, para a dimensão intelectual. Eu preciso olhar e destinar tempo para todas essas dimensões da minha vida.
E eu preciso olhar para todas, eu não posso negligenciar com nenhuma delas, né? Joana, quando traz o renascer, é o renascer do ser integral, corpo, mente e alma. E Joana diz, se trabalhar uma dimensão somente, é paliativo, não resolve, não tem transformação, não tem evolução. É preciso que trabalhemos essas dimensões, né? A dimensão emocional, a dimensão física e a dimensão espiritual. Basicamente essas três. Robson, como é que a gente trabalha cada uma delas? O renascimento, é, o renascimento é resultado do viver, porque é vivendo que nós nos atualizamos e somos atualizados pelas situações que a vida nos oferece, que são oportunidades evolutivas, para alguns experiência, para outros não. Para os que se lamentam com o que acontece, não tem evolução, não tem experiência. E para aqueles que dialogam com as situações, isso já foi repetidas vezes dito aqui, tem experiência, tem aprendizado, tem transformação, tem evolução. Né? Mas observe que tem umas coisinhas que muitas vezes a gente negligencia e que também são determinantes para o processo evolutivo. E a gente se engana. Eu não posso usar equivocadamente, indevidamente, o meu tempo. Tá. Então, vamos aqui também fragmentar a utilização desse tempo para a gente perceber que é vital para o corpo, para a mente e vital para o espírito. Robson, vital para o espírito já é mortal, ele já tem a vitalidade eterna. Ok, mas a saúde espiritual desse espírito passa pelo atendimento desses requisitos. Então, como é que a gente utiliza o tempo de uma maneira adequada ao processo evolutivo? Nós precisamos do tempo para trabalhar, o trabalho é digno, o trabalho dignifica, o trabalho transforma o sujeito, o trabalho traz o sentido da vida, né? Tem um componente da convivência social no ambiente de trabalho, o sentimento de utilidade, que isso é determinante para o espírito, né? Porque o espírito, quando não tem uma responsabilidade, não tem uma atividade, seja ela qual for, né, que possa se intitular de trabalho para custear o próprio sustento, ele divaga por caminhos, muitas vezes, não desejáveis. Então, nós precisamos de usar esse tempo para o trabalho, nós precisamos de usar uma parte desse tempo para o alimento do espírito, com leituras e com estudos. Ler e estudar é diferente, né? Ler é uma coisa, tem toda uma resposta fisiológica de uma mera leitura. Estudar também produz uma outra resposta, um outro padrão de resposta fisiológica e de metabolismo neurohormonal, que o estudo proporciona a mais sublime sensação de prazer, né? E que tem benefícios para o corpo e para a mente, né? Assim, o que mais dá sentido à vida de cada um de nós é aprender e sentir-se ter aprendido aquilo que nós não sabíamos. Mas é um tema que a gente não vai aprofundar por aqui. Bom, trabalho, alimento do espírito, né? Um contato consigo mesmo, nós precisamos usar uma parte do tempo para esse contato com o nosso interior, não só quando a tristeza nos convidar, né? Feliz daquele que silencia, que se introspecta, mesmo sem ser visitado pela tristeza, porque é a propriedade da tristeza, né? Nos trazer para dentro de nós mesmos. Nós precisamos de momentos lúdicos. O que é momentos lúdicos? Momentos de fantasia, momentos de ideação,
momentos de desejo, momentos de expressão da vontade, momentos de divagar sobre o que nos falta, momentos de sonhar com aquilo que eu gostaria de ter. Isso é do humano e também é do espírito. Nós precisamos de usar um pouco esse tempo para o que nós chamamos de nada fazer. Sabe aquela coisa que alguém diz assim, já que você não está fazendo nada, faz isso para mim. E você pode, com todo direito, saúde mental e saúde espiritual, dizer, olha, eu estou fazendo nada para mim. Infelizmente, agora, eu não posso fazer alguma coisa para você, porque eu estou fazendo nada para mim. Esse nada é determinante. Sabe por quê? Porque é nesse nada que a gente elabora psiquicamente as nossas experiências, as nossas questões mais existenciais e mais profundas, né? De uma forma bem natural e muitas vezes até imperceptível. Nós precisamos também usar uma parte desse tempo para a higiene mental. Se não fizermos isso, o espírito pensa no que ele quiser, né? Se não fizermos essa higiene mental, o espírito estabelece um padrão vibratório, muitas vezes indesejado, que vai interferir no corpo, que vai interferir na mente. Muita gente pensa que higiene mental é ir para a praia. Não posso, Robson, a praia está fechada. Olha, higiene mental não é ir para a praia. Então para o cinema. Não posso fazer higiene mental porque o cinema também está fechado. Ir para o cinema não é higiene mental. Ler um livro não é higiene mental. Assistir uma série não é higiene mental. Higiene mental é fazer uma limpeza. Higiene, limpeza. Asepsia. Higiene mental, limpeza da mente. Higiene mental, limpeza dos pensamentos. Nós temos 90 mil pensamentos por dia. Lógico que não é uma quantidade estatística precisa. Traz essa informação Joana de Ângeles. Ela mesma atualizou, que em outra obra dela ela trazia 60 mil, e ela atualiza para 90 mil pensamentos. Mas nós não processamos todos esses pensamentos graças a uma estrutura física no cérebro chamada de não é de arrecadação, não. Sistema de ativação reticular. Quem quiser pode pesquisar para aprofundar os conhecimentos. Ele seleciona os pensamentos que serão processados, porque processar pensamento consome energia psíquica, né? E essa energia psíquica, quando consumida de forma exagerada, com excesso, ou de forma inadequada na utilização do tempo, ela altera o padrão psicológico, muitas vezes rebaixa o humor e o espírito sente baixando também as suas vibrações. E o corpo, se esse padrão se insistir, ele também entra no processo de adoecimento e de enfermidade. Então, higiene mental é simplesmente dar boas-vindas aos pensamentos negativos, né? Eles virão, não tem jeito. Aqueles que passarem pelo SAR, sistema de ativação reticular, é porque merecem de alguma forma atenção. E a gente precisa receber, mas como o pensamento gosta de atenção, a gente precisa respeitar esse pensamento que não é bom, que altera o nosso humor, agradecer a ele, ok, tudo bem, já entendi o recado, agora eu vou chamar um outro pensamento. Traz os pensamentos bons. Então, isso é higiene mental. Né? E essa prática, ela não será feita se não destinarmos um tempo para isso. Se não criarmos esse hábito, se não construirmos esse hábito e incorporarmos no nosso cotidiano, na nossa vida. Né? Então, quando a gente traz o renascimento, quando Joana, maravilhosamente traz a proposta do renascer, veja que não é um renascer religioso, né? Renasceremos, seremos salvos. Não, tem todo um processo que nós precisamos dar sequência, mas para que a vida tenha qualidade e a vida seja bela, nós precisamos sistematizar esses procedimentos sem neurose, né? Sem neurose. Quando a gente pergunta assim, o que foi que você comeu hoje?
procura na memória e não acha. Eu estou com medo que seja início de Alzheimer. Então, me diz uma coisa, você almoçou, você estava fazendo o quê? Eu aproveito para responder uns e-mails, para passar as mensagens no WhatsApp. É claro que não vai lembrar o que almoçou. O que é que eu quero dizer com isso? Na hora de almoçar, almoçar. Na hora de deitar, deitar. Na hora de pensar no problema, pensar no problema, enfrentar o problema, não é botar o problema para baixo do tapete, né? Na hora de orar, orar. Não existe mais nada do mundo, só eu e Deus, só nós dois, e a gente se conecta, né? E eu vejo o amparo, a assistência, a proteção de todos os espíritos que estão ao meu redor, viabilizando essa conexão com o divino, de forma que outros espíritos que tentam não se aproximem de mim. Então, na hora de orar, orar. Uma hora, um momento para cada vez e viver literalmente no aqui e agora ajuda muito nesse renascimento que a gente já sabe, que é metafórico, como uma proposta de uma transformação de si mesmo através do simples viver, né? Viver não é difícil, viver é desafiador. E ótimo que seja desafiador, porque é muito mais provável que gostemos de desafios, né? Mexe com os nossos brios, né? Me incomoda. Peraí, tá pensando que vai ganhar de mim? Não, quem está no controle sou eu e eu tenho um pai, né? Que me sustenta, que abre os meus caminhos, que me inspira, que me intui, né? E ele sabe por que que eu estou vivendo com essa situação. A gente gosta mais dos desafios do que das dificuldades. Então, vamos virar a chave e entender que o renascimento é desafiador, né? A atualização de nós mesmos é desafiadora. E eu trago também uma fala de Fernando Pessoa. Olha, Mafalda é arte. Fernando Pessoa é arte. O espelho nos mostra como está o nosso corpo, mas é através da arte que a gente enxerga a nossa alma, né? Então, assim, é, em lugar de livros de autoajuda, eu sugiro que leiam livros de poesia, que desenvolve, que ajudam o cérebro a dimensão da ludicidade, né? A nos ajudar nesse processo de atualização de nós mesmos, porque pela via do criativo, e não é só o artístico, a criatividade artística, não. Criatividade, na medida em que eu me trabalho e alimento todas as minhas dimensões para criar em mim um novo ser, né? Para criar possibilidades onde essas possibilidades não existem. Quando a vida se impuser como um paredão, dificultando o meu avanço moral, eu preciso ser criativo. Eu só serei criativo com lúdico, com o lado direito do cérebro. E Fernando Pessoa diz assim: Deus, por favor, livrai-me de mim. Né? Então, essa passagem de Fernando Pessoa mostra que todos nós somos sombrios. Né? E eu preciso ter consciência disso e enfrentar. Eu só vou poder me renovar se eu entender que, no fundo, eu não sou tão bonito quanto eu posso me achar. Então, Deus, por favor, livrai-me de mim e também abre os meus caminhos para que eu possa renascer e chegar a Ti. Eu espero ter conseguido me fazer entender um pouquinho, tá? Com certeza. Muito bom o trabalho de hoje, não foi, gente? Viajei aqui, viu, Robson? Viajei legal. Muito legal. Aqui, os que estão conosco pela primeira vez, quarta-feira nós temos o Evangelho, fazemos o Evangelho juntos no Instagram Evangelho Entre Amigos. Estão todos convidados a participar. Os nossos encontros são às segundas-feiras, nesse mesmo horário, eu e Robson aqui juntos. Vamos, na próxima segunda, tratar um outro capítulo dessa obra, certo? Então, desde já, muito obrigada a todos que fizeram parte do trabalho de hoje.
que doaram um pouco do tempo para nos escutar, e compartilharam aqui experiências, às vezes as pessoas têm algumas experiências, eu dou uma lidinha rapidinha, que, enfim, estão juntos conosco há muito tempo. Muito obrigada a todos, tá bom? Vamos agora fechar os olhos. Van disse que viajou também, não foi, Van? Vamos, lindo de vê-lo falar de poesia. Oh, Robson, Rosa, falar isso para você. Vamos fechar os olhos. Vamos serenar os nossos pensamentos. Vamos elevar o pensamento ao Pai Criador, ao grande amor, soberano em sua justiça, bondade, inteligência. Vamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos juntos, refletindo à luz do Evangelho de Jesus Cristo. Vamos agradecer ao Mestre e à querida Joana de Ângeles. Vamos unir os nossos corações em gratidão ao Pai, ao Mestre e à Joana. Vamos pedir discernimento, compreensão. Vamos perseverar juntos nesta caminhada. E gratos pela oportunidade de hoje, vamos permitindo que a energia do Mestre nos alcance. Obrigada, Senhor, por tanto amor. Que a tua paz esteja conosco, hoje e sempre. Assim seja. Suzana, agora vou mandar beijo. Amigo Fábio, você fez uma falta enorme. Seja bem-vindo de novo ao nosso trabalho, Suzana, Rose, Sandrinha, Hammurabi. Hammurabi está dizendo, perfeito, Robson. Diferentes citações, assassínio. Dene, Tânia, Van, Olavo, Lisa, Genilda, Ana, um beijo, Ana. Rosa, um beijo, Rosinha. José Miranda, Marcelinha, todos sintam-se beijados. Dene, Mônica, Márcio, é tão bom a gente reunir os nossos corações, né? Parece que a gente já se conhece há um tempão. Tânia, Sandrinha, vou aqui dando um beijo em todo mundo. Edith, Zuno, é a creche da criança, lar da criança, seja bem-vindo. Andréa Gramacho, Carol, Natália, meio mundinho que eu não conheço, mas eu tô conhecendo agora, tô mandando beijo. Manuele, enfim, muito bom estar com vocês de novo. Que o nosso Mestre Jesus esteja conosco, nos guiando, nos amparando. Um beijo, boa semana. Vini, seja bem-vindo ao nosso grupo, Vini. Um beijão. Boa semana para todos. Vou dar um beijo e vou desligar, viu, gente? Até a próxima segunda, firmes e fortes, se Deus permitir. Beijo, Robson. Tchau, tchau.